Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui às voltas com a preparação das aulas de vocês, né? Nossos próximos encontros. E eu estou sabendo que hoje vocês têm aula de PAP, né? Então, também dei uma passadinha por aqui só para lembrá-los que, né, vocês estão aí tendo as orientações com a professora Cíntia, porém eu também estarei lá no PAP. E acabei vindo assim um pouquinho antes pra gente conversar um pouquinho só, mas bem pouquinho mesmo, sobre a minha parte da disciplina que vai aparecer, né, lá no PAP, inclusive. E aí eu tava aqui pensando em algumas questões que são importantes da gente lembrar, né, para colocar dentro dessa aula, desse material do PAP. Vocês estão vendo que eu tô mexendo aqui nas minhas anotações. E a primeira coisa é justamente lembrar, né, dar uma retomada naquela primeira aula que a gente teve, lembra? Aquela do dia 4, que a gente falou um pouquinho da questão da comunicação, então como que eu vou fazer essa comunicação. Falamos também da questão da leitura, né, então da importância da leitura, e vocês estão vendo inclusive aqui do lado, né, a minha pequena biblioteca. Essa é uma parte dela, tá? Tem muito mais livros espalhados aí pela casa, mas essa primeira parte aqui da minha biblioteca, por quê? Porque justamente a gente precisa, e essa fica sendo aqui uma primeira dica, inclusive do PAP, né? A gente precisa dessa questão do embasamento teórico, este aqui, para poder preparar o nosso trabalho, para poder preparar o nosso material, porque afinal de contas também os professores, quando preparam as suas aulas, ó, tô com um livro aqui, tenho mais alguns ali comigo, né, que estão por aí espalhados. Então, quando a gente prepara a aula, a gente também tem essa preocupação de ter embasamento teórico. Quem são os teóricos que falam sobre os temas que a gente vai trabalhar? E para vocês que estão trazendo aí informações sobre empresas específicas, tem que se preocupar com essa questão de quem falou sobre a empresa ou quem que traz essas informações que são aí relevantes. Uma outra questão também é justamente pensar na estrutura do texto, né? A gente vai trabalhar um pouquinho essa questão de texto na nossa próxima aula, que é a aula do dia 11 de abril, mas já vou adiantar um pouco aqui, que é pensar justamente que tipo de texto é esse que eu estou escrevendo, né? Então vocês vão trabalhar aí com artigo científico, que é um tipo de monografia. O que é esse raio dessa monografia? Mono de um só, então uma só escrita, um só tema. A ideia é de que eu estou trabalhando com um elemento apenas de texto. O que mais? Eu tenho que tomar um cuidado especial também com essa questão de assim, o que eu vou pôr na introdução do trabalho. Então, estou trabalhando lá com a questão para começar a falar sobre a empresa. Depois eu vou trazer as informações das disciplinas que eu estou tendo, né, ao longo do semestre. Então, o material de cada professor dentro do trabalho. Só que eu não posso colocar assim, essa parte é a parte de matemática. Essa parte é a parte de português. Essa parte é a parte da inovação. Não rola, né? Então, tem que pensar nessa relação do texto aqui, em ter uma ligação entre as ideias e essas informações conectarem. Da mesma forma que eu tô fazendo aqui hoje. Porque vocês estão tendo aula com a Cíntia, mas eu também tô dentro desse espaço, a gente se conecta, né? Então, a gente trabalha em conjunto. E o seu texto tem que ter esse sentido de conjunto, tá? Então não pode ser uma coisa separada da outra. Outra questão importante também da gente lembrar, que vocês vão ver aí com a Cíntia, com a professora Cíntia, mas também comigo, né, depois, é a questão da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que fala do uso justamente dos textos que são de outros profissionais, ou de outras pessoas, ou de outros teóricos. Quando a gente usa um texto que não é nosso, a gente tem que fazer aquilo que se chama de citação. Então, indicar quem foi a pessoa que escreveu sobre esse texto, quem foi a pessoa que falou sobre esta ideia num primeiro momento. Por quê? Porque se você não fizer isso, configura como se você estivesse copiando a ideia do outro, e isso é plágio, e plágio é crime. Então, tem que pensar nessa questão também. E lembrar, né, depois, a gente vai trabalhar aí também dentro das nossas aulas, com a questão da própria revisão do texto, a linguagem mais adequada. Então, né, o que eu estou usando aqui de material, de informação? Será que eu estou trazendo para o meu leitor a informação de uma maneira que ele consiga entender o que eu quero passar? Então, todo esse processo que a gente vai ver também ao longo aí das nossas próximas aulas, mas vocês já de antemão aqui podem começar a pensar um pouco sobre isso, tá bom?
E não esquecer também, lembrei, agora eu aqui, né, inclusive gravando este vídeo para vocês, pensar nessa questão da forma de apresentação. Então, como que vocês vão apresentar pra gente esse trabalho, que também tem que ser apresentado, né, aqui na telinha, no vídeo. Então, não se esqueça também dessa questão da apresentação, tem que ter postura, né, a questão da minha linguagem, que não pode ser também, lembra, a gente trabalhou lá na primeira aula com a questão das variantes, né, mas que tipo de variante eu posso usar nesse espaço? É mais ou menos isso que eu queria lembrá-los, né? Para vocês saberem que a gente está aqui conectado de olho, né? Não é só porque eu volto lá em abril que eu deixei de prestar atenção no que vocês estão fazendo por aqui, ok? A gente se encontra lá, mas não se esqueçam de pensar na importância de todas as disciplinas, efetivamente, principalmente português, dentro da produção do seu PAP. Combinado? Então a gente se encontra num outro momento. E dúvidas, problemas, alguma crise existencial mal resolvida que vocês precisem resolver aí de urgência, eu estou sempre à disposição, tá? Boa continuidade aí de aula para vocês e qualquer coisa a gente vai se falando. Até!